Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui ganhando tempo com o terceiro episódio da primeira temporada da série Star Trek Lower Decks, exibido na Paramount+. Pois bem, pessoal, com certeza estamos assistindo uma série animada que é engraçada. Isso a gente não pode negar. Claro, muitas pessoas podem ter uma primeira impressão talvez duvidosa, não ter curtido muito o estilo exatamente de graça, ou de como se faz a comicidade. Eu posso confessar para vocês que eu tive esse problema quando assisti a primeira vez os primeiros episódios. E sim, esse aqui foi o último que eu havia assistido. Vocês lembram, eu comentei quando eu estava fazendo a resenha do primeiro episódio, que simplesmente, depois de algumas semanas, eu fui baixando todos eles através daquele sistema de streaming chamado Sparrow Plus. E depois de um certo dia, eu esqueci de baixar, porque simplesmente eu não havia feito uma conexão com esta série, ou seja, não é que eu não tinha gostado, na verdade, o tom cômico eu achava assim, excessivo, eu não gostava da verborragia que essa série possui, principalmente pela sua grande protagonista, a Mary, né, ou Mariner. Eu não curti, a personalidade dela, digamos que é excessiva, né, que me faz lembrar muito da Michael, né, porque ela domina completamente a cena. E esse episódio é curioso. Revendo ele também, eu confirmei isso, eu fiquei com a sensação que ele é um melhor episódio dos três primeiros. Fácil, fácil. E por que depois dele eu acabei desistindo? Eu não consigo mais lembrar, para falar a verdade, né? Passados 2 anos, não sei qual foi o motivo que eu me desinteressei completamente. Na verdade, esse episódio deveria ter servido como um estímulo para eu continuar a ir atrás dos seguintes, mas talvez a dificuldade exatamente, né? Primeiro tem que baixar, depois tem que procurar a legenda, não era exibido em nenhum lugar aqui com dublagem, isso faz aqui a gente fica um pouquinho meio que de saco cheio. Se você está em dúvida exatamente ali do produto, lembrando, né? Enquanto a Lower Decks estava sendo exibido, já tinha na cabeça, né, péssimas temporadas de Discovery, também já tinha uma experiência fracassada também de Picard, ou seja, era uma sucessão de desestímulos. E mesmo que uma série que havia começado mais ou menos e mostrado um episódio que, caramba, dá para confiar um pouquinho mais, eu acho que foi a junção de tudo isso que me fez simplesmente esquecer. Não é que eu deixei de lado, eu esqueci mesmo. Eu só percebi depois de 2, 3 semanas que, caramba, eu não fui atrás de novos episódios da animação. Por quê? Não sei. Não sei até hoje. Mas enfim, esse episódio é muito mais interessante. E por que ele é? Porque talvez ele quebra algumas coisas que você talvez tenha ficado incomodado nos 2 primeiros, que é exatamente essa forte personalidade da Mariner ser um pouquinho, né, abaixada. Lembra, no episódio passado, ela saiu por cima, né? Ela fingiu que o Boiler estava ganhando a parada, mas ela só combinou lá com o Ferengi. Aqui não, ela realmente perdeu ali para o primeiro oficial, que até agora eu não decorei o nome dele. E também esse episódio apresenta um conceito que é claro, muito caro a esta série, que é trabalhar apenas os oficiais inferiores, os subalternos, literalmente, né? O foco é sempre neles. Aliás, vamos combinar, a proposta da série é difícil de ser trabalhada, porque a gente está acostumado, principalmente em séries como da franquia Star Trek, a gente sempre está nas cabeças, a gente sempre está lá nos oficiais superiores. Tem até aquela sensação às vezes, caramba, tudo gira em volta deles. Sim, em outras séries, várias que tiveram nas eras de prata e também de ouro, outros personagens iam aparecendo semana a semana, mas tudo ainda girava sempre em cima deles, né? Mas você trabalhar quando você quer, de fato, só com o pessoal dos planos inferiores, dos decks inferiores, realmente você percebe, caramba, é difícil desenvolver uma história coerente sem esbarrar nos oficiais superiores. E no caso aqui, exatamente o que temos é trabalhar a questão de que fazem esses cidadãos, né, esses tripulantes, né, que, claro, ficam apenas em serviços rotineiros, de qualidade duvidosa, né? O que eles fazem? Bom, eles enrolam, né? E aí vem, claro, uma citação enorme, né, ao Scott lá
série clássica, né? Quando o Kirk pedia para ele fazer tal coisa com a engenharia, ele sempre falava, não dá para fazer isso tão rápido, precisa em tantas horas, mas no fundo, né? Depois isso foi explicado mais para frente, se não me engano foi nos filmes, né? Ele sempre chutava um tempinho a mais porque ele estava numa folga, na verdade não precisava de tudo aquilo. Depois ele fazia a tarefa e daí ficava bacana com a chefia, né? Tendo feito o serviço em tempo muito mais rápido do que o prometido. Basicamente, então, aqui que é o que o pessoal Lower Deck faz, né? Fala que vai precisar de tanto tempo, mas na verdade não precisa. Isso é uma coisa tradicional, né? Um costume, né? Só que, claro, cai na boca da capitã aqui da Freeman, que resolve acabar com tudo, porque ela está com a sensação, né, que a nave está sendo meio mal vista. Ela está deixando toda a tripulação meio relaxada demais. E ela então institui, claro, uma situação de puro estresse, né? Todo mundo tem que trabalhar numa função atrás da outra, todo mundo já fica abalado, cansado. Enfim, é muito bom porque tá no conceito, então, aqui do que é a temática da série. Enquanto isso, claro, teve a história B, que estava focado na Mary, né? Que é onde ela vai, junto com lá o primeiro oficial, né? Fazer uma coisa diplomática lá com o planeta da vez, e eles fazem a burrada por causa do estresse justamente lá de todo mundo que tem que separar o material necessário, em vez de apresentarem um cristal lá para aquela certa facção ali daquele planeta, apresentam um toco de madeira que é da outra rival, e aí tem aquela confusão toda, enfim, que gera a parte mais de ação aqui do episódio, porque depois, claro, esses inimigos, né, formados assim ao acaso, vão até lá ao espaço e atacam a Cerritos. Ou seja, esse episódio também oferece bastante ação, que é uma característica que a gente pode considerar da série. Quer dizer, estou chutando, não vi todos os outros, porque, como eu disse, esse foi o último episódio que eu realmente assisti. Daqui para frente vai ser tudo inédito para mim, mas eu acho que sim, a série vai manter essa pegada de cenas de ação o tempo todo, em vários episódios, não constantemente, mas a maioria acredito que vai ter essa pegada dinâmica. Na verdade, eu já assisti o episódio seguinte, eu sempre estou assistindo de 2 em 2, e também a seguir a gente tem mais ação. Ou seja, a série realmente vai ter essa pegada de oferecer para a gente sempre ação constante, com um pouco de humor, aquele humor talvez duvidoso. E duvidoso que eu digo aqui não é que é de péssima qualidade, é que é o tipo de humor que você não aceita logo de cara, é um humor diferente do que você está acostumado com as outras séries. Há um tipo de humor característico de Star Trek, umas piadinhas corriqueiras aqui e acolá, que você está acostumado, mas aqui, por ser uma série cômica, essencialmente mais cômica do que séria, o jeito que é colocado, a graça, talvez não encaixe muito, é mais forçado, digamos assim. E claro, ou também ponto importante dessa série é as referências o tempo todo. Como eu comentei no episódio de estreia, né, eu não vou tentar caçar exatamente do que é cada uma das citações, mas sim, algumas eu percebo, outras eu passo batida completamente, né? Tanto quanto eu vejo um artigo que cita todos os easter eggs de um episódio, eu falo, caramba, como tem coisa, né? Como o pessoal que está fazendo os roteiros tem o cuidado, sim, de fazer essas referências, mas é aquela coisa de fanservice, né? E aí, até aí, tudo bem, não ligo, mas é uma coisa divertida, mas à parte. Se ficar listando, por exemplo, cada uma das coisas que são citadas em cada um dos episódios, essas resenhas que eu faço aqui vão ficar 3 vezes maior do que dura a própria duração do episódio. Mas como eu disse, né, mesmo no episódio curtinho, de poucos 20 minutos, tem bastante desenvolvimento aqui das situações. É bastante interessante. E voltando de novo a Mary, ela realmente fica um pouquinho abaixo da imposição do personagem ali, do número 1 da Freeman, onde simplesmente ele toma as dores ali de defender a sua tripulação. É ele que vai lutar lá com o monstrengo, né? Uma situação também bastante divertida. E tem aquele flerte que aparece entre a Mariner e ele, que também pode render alguma coisa para o futuro, com certeza. Ou seja, também eu aposto que a série ela vai sempre trabalhar esse tipo de desenvolvimento, ou seja, aqui e acolá, em um episódio ou outro, vai colocar pequenas linhas de desenvolvimento para cada um dos personagens. Para num futuro, talvez num fecho de temporada, juntar todas as pontas soltas e dar um grande apanhadão que vai resultar, claro, numa conclusão interessante. Estou supondo, mas eu acho que sim, algo que a gente pode considerar que é possível aqui
do jeito que a série está sendo narrada. Ela é muito bem feita, para falar a verdade. Eu não tenho nada contra essa série, muito pelo contrário, ela é muito boa. Talvez só o tom exagerado da protagonista é que eu não curta muito. De fato, nesse episódio, como ela ficou um pouquinho abaixo da expectativa que a gente já tinha sobre ela, a gente pode considerar, ou pelo menos eu considero, que é um episódio muito mais interessante, o melhor até aqui entre todos eles. Na grande quantidade de 3 episódios, né? Enfim, claro, né? Também uma coisa, quando eu estava assistindo o episódio, no começo, a abertura, eu falei, caramba, eu assisti sim esse episódio, porque eu estava na dúvida até quando eu tinha assistido, né? Mas depois, quando passou o teaser, que aliás é um teaser também que não tem conexão com a história principal, eu falei, quando começou ali a coisa da... Falei, eu vi até ali, mas depois eu não lembrava mais. Todo o miolo do episódio, eu não lembrava que eu tinha assistido. Só depois, no finalzinho, que eu falei, não, eu cheguei a assistir até ele. Porque eu fiquei com a sensação que eu até parei de assistir o episódio no meio, que eu não lembrava de nada mesmo. Coisa curiosa. Mas enfim, de fato, eu assisti o episódio do começo ao fim, lá em anos anteriores. Acho que foi 2 anos atrás que foi lançada a série, né? Enfim, o que importa. Curti bastante esse episódio, gosto dele mais ainda agora. Não sei por que eu desisti de acompanhar o restante dos episódios lá naquela outra oportunidade. Não sei mesmo. Mas, como eu disse, acho que era por causa da influência realmente de Discovery e Picard, que estava me enchendo a cabeça aquela porcaria excessiva, e acho que contaminou demais a minha expectativa e o meu interesse por Lower Decks. Me arrependo. Devia ter continuado a acompanhar os episódios seguintes. Enfim, para esse terceiro episódio aqui, que eu me diverti bastante, tá muito bom, não valoriza muito a protagonista chata. Portanto, por causa de tudo isso, eu atribuo para esse terceiro episódio de Star Trek Lower Decks a nota 4 asteriscos. Pois é, tá de bom tamanho, pode, claro, ainda crescer bastante, quem sabe naquela coisa que eu comentei, né? Se começarem coisas a serem entrelaçadas, pode resultar em bons episódios, com certeza. Por que não, né? Não tem nada contra aqui nessa série. A série é boa sim, com certeza. Naquela época, né, se poderia fácil afirmar que era a melhor coisa que existia da era de latão. Se comparado com Discovery e Picard, e ainda não tendo estreado, né, nem Prodigy, nem Strange New Worlds, com certeza Lower Decks era o melhor produto possível, sim, naqueles tempos remotos. Enfim, é isso.